Às 9h18 do dia 25 de fevereiro de 2015, no auditório vereador José Nantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberto a quarta sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Noi Camilo, Natanael Ananias, Padre Josemildo e Valdo Rodrigues, justificando a ausência da vereadora Fabiana Alessandri por questão de saúde na família. Queremos também registrar a presença do secretário municipal de saúde, o Frei Bento. Também presente nessa sessão, o Armando Gonem, da ABBC, Maria Goretti, da ABBC, Mário Sérgio, da Secretaria Municipal de Saúde, também Ferraz, é isso? Fernando também da ABBC, a Tânia Maria Gomes, presente, Silvia Nunes, Associação de Moradores, o Silvio, seu Silvio, também a Denise Fagundes, da Secretaria de Saúde, Maria de Graça, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e também os assessores, também a presença do vereador Gabriel. Análise de matéria em trâmite na comissão, com prazo adiado do relator e da comissão para 28/2/2015. Projeto de lei complementar número 22/2014, do vereador Padre Josemildo, dispõe sobre a criação das calçadas ecológicas com pisos drenantes nos passeios públicos do município de Bragança Paulista. O relator, vereador Noi Camilo, a qual eu peço, por gentileza, a leitura do seu parecer. Presidente, eu tive lendo esse... E eu vi que tem várias questões na questão da Concidades, que, na verdade, não tivemos ainda a resposta deles, mas eu não tenho nada a opor quanto ao projeto. Tá? O vereador Padre Josenildo tem um parecer aí dele, e eu solicitei que a Concidade também desse o parecer dele. Portanto, ainda não veio essa resposta da Concidade, porque eles estão exigindo outras coisas, questão de cartilhas e tudo mais, mas eu não tenho nada a opor quanto ao projeto, não. Acho que o Padre Josenildo, aí, que é autor do projeto, pode explicar melhor, mas não tem nada a opor, não. Está em discussão. Senhor presidente, o projeto que nós apresentamos ao final do ano passado, PLC 22/2014, ele tem um olhar, na verdade, futurista e, ao mesmo tempo, um olhar voltado para a sustentabilidade. Nós sabemos aí, estamos passando no país inteiro, de modo especial no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, por uma terrível crise hídrica e bastante aguda. Sabemos que uma das iniciativas maiores de cada comunidade, de qualquer comunidade, é solicitar pavimentação constante, ou seja, permeabilização do solo, tornar o solo impermeável. Em tantos pontos, você vai na zona rural, o pessoal quer asfalto, vai aqui, vai acolá, depois não entende o porquê do excesso de enchentes, o porquê do excesso de problemas, que muitas vezes o volume de água que acaba correndo é tão grande que acaba causando transtornos muito maiores. Isso tem um outro curso, que é o curso de construção de galerias e de várias outras questões. Todavia, o solo, que deveria absorver boa parte dessa água, não absorve. E nós temos um outro problema em Bragança, que é muito grave, não é só em Bragança, fruto da nossa topografia, que as ruas são muito acentuadas, muito íngremes. Ou ela tem um aclive ou um declive acentuado, sempre, e isso provoca a construção de guias, de calçadas, aliás, com degraus enormes. E degraus, às vezes, só faz até calçada, faz escada no degrau. Nós temos aqui no centro várias ruas com essa condição.
fica impossível o uso por conta dos pedestres. Quando nós falamos em calçadas ecológicas com piso drenante, a proposta é obrigar todos os futuros estabelecimentos de Bragança, reformados ou novos, todos em empreendimentos novos, que não podem mexer na inclinação da rua pela calçada. A calçada deve seguir o mesmo nível da rua e ela deve possuir uma faixa ajardinada ou gramada, para que se permita a permeabilização, a água possa penetrar um pouquinho. E parte disso ajuda a natureza a respirar, ajuda a evitar problemas. Nós temos que entender que a relação com o terreno é o morador que deve adaptar a sua construção à forma do terreno, e não adaptar a calçada ao seu interesse. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado. A nossa proposta é criar um alinhamento das calçadas a partir das ruas, é colocar pisos ecológicos, pisos drenantes, que permita a natureza respirar e permita a diminuição de problemas, para que o solo possa absorver realmente muito mais água e, consequentemente, diminua os problemas de toda a cidade. É um projeto desafiador. Os loteadores, eu pensei que até ia ter uma dificuldade em relação a isso no Concidade, mas os próprios loteadores não questionaram na reunião do Concidade. O questionamento foi feito muito mais na legalidade, se um projeto de lei que possa ser encaminhado pela Câmara ou não, mas não houve nenhuma oposição austera nesse sentido, dizendo apenas que seria importante que, antes da aprovação desse projeto, pudesse aprovar uma cartilha de orientação para os novos estabelecimentos, para os novos condomínios. E isso fica para um próximo passo, né? Acho que a aprovação desse projeto é de extrema importância para o município. Eu fico pensando, e aí eu não sei qual foi a sua análise, mas essa casa, ela aprovou aí uma lei, a lei complementar, não vou me lembrar agora o número, com relação à mobilidade urbana. O Executivo ainda não regulamentou essa lei, né? E a lei, na verdade, surgiu de um TAC, feito junto ao Ministério Público, e com isso, nós aguardamos, né, porque a lei foi aprovada em 2013, e nós aguardamos com muita ansiedade a questão da regulamentação, né, porque vai mexer com a mobilidade. Eu fico pensando se esse projeto de lei, ela não venha amanhã ou depois conflitar com aquilo que vai ser regulamentado, aquilo que está sendo discutido, né? Mas qual é a sua opinião sobre essa questão, se o senhor chegou a estudar isso? Confesso que, como não foi regulamentado ainda oficialmente, não tenho conhecimento suficiente para isso. Só podia dizer, professor Valdo, que nós estamos dando um passo nessa direção. É um passo em favor da mobilidade, é um passo em favor da sustentabilidade, e essa é a nossa preocupação. E isso, com certeza, não constava em nenhuma outra lei no município até o momento. Por isso, essa proposta de regulamentar isso é uma questão ainda para os próximos empreendimentos e que vai contemplar apenas os que entrarem em reforma. Quem fizer reforma é obrigado a cumprir a determinação, entre outras coisas. Ok. Mais alguém? Está em votação o parecer do relator, vereador Nui Camilo. Votação. Eu confesso, padre, que eu tenho um pouco de insegurança, mas como é apenas o parecer, eu vou dar meu voto favorável e aguardar uma maior discussão em plenário. Quem sabe até lá a gente já tenha maiores esclarecimentos dos órgãos competentes também. Eu também sou favorável e vou acompanhar o relator, né, mas também aguardo também aí que a gente possa discutir mais sobre. É um projeto realmente viável. A única preocupação é conflitar lá na frente a gente ter mais uma lei, né? Mas eu também vou votar favorável. Pela aprovação também.
O parecer do vereador Noe Camilo foi aprovado por 4 votos, unanimidade. Com prazo do relator para 25/2 e da comissão para 6/3 de 2015, moção de número 34/2014 dos vereadores Fabiana Alessandri e Rafael de Oliveira, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a possibilidade de incluir na grade curricular do Sistema Municipal de Ensino o tema Educação no Trânsito e criar uma escola direcionada a conscientizar as crianças sobre as regras de trânsito. O vereador designado, Valdo Rodrigues, eu vou acompanhar aí, eu vou pedir a prorrogação para 6/3. Projeto de Lei Complementar 03/2015 do Executivo Municipal, que altera a Lei 181, de 3 de junho de 1954, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Bragança Paulista e dá outras providências. A relatora designada é a vereadora Fabiana, não está presente, mas ontem entrou um pedido, um requerimento de urgência, né? Tá bom. Ok, então vamos aguardar o parecer da relatora. Tá? Ofícios recebidos. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 018/2015, prestação de contas da Secretaria de Saúde do 3º quadrimestre de 2014. Queria passar, então, aí a palavra ao secretário municipal, Frei Bento, e para que ele possa dar os encaminhamentos necessários para a apresentação dessa prestação de contas. Bom dia a todos. 2014 foi um ano cheio de perspectivas e de grandes projetos dentro da Secretaria, principalmente com o trabalho da BBC. E é importante, no dia de hoje, a gente estar fazendo a prestação de conta do último quadrimestre de 2014. Eu chamo aqui o Mário Sérgio, ele que irá fazer a apresentação para a gente. E a Rose também do nosso financeiro. Com a palavra, a senhora Rose, da Secretaria Municipal de Finanças. Eu vou passar, então, a apresentar para vocês o balancete de aplicação da saúde do 3º quadrimestre de 2014. Nós tivemos de receita de impostos, transferência da União e transferência do Estado, um acumulado de receitas no 3º quadrimestre no valor de 205.309,59. A lei fala que nós temos que aplicar 15% desse valor, que corresponde a 41.430.796,44. Nós tivemos de recursos adicionais entre receitas federais e receitas do Estado, um acumulado de 34.893.055,31. Então, eu tenho que aplicar os 15%, que é o 41.430.796,44, que corresponde às receitas de impostos, e mais o 34.893.055,31, que são os recursos adicionais, que, somando, acumula 76.323.851,75. Nós tivemos de despesa empenhada, acumulada, até o 3º quadrimestre, a importância total de R$ 122.700.000,
710.689,87. E do valor pago acumulado, a importância total de 114.794.536,41. Do valor acumulado, dos 122.710.689,87, que é o valor acumulado empenhado, eu vou descontar o valor de recurso empenhado vinculado, que corresponde a 37.209.456,60. Então, me sobra um líquido de 85.501.233,27, que corresponde à receita de impostos. Esse valor corresponde a um valor aplicado de 30,96. Então, na continha, aí dá para vocês verem, olha, dos 85, eu diminui 41.430.796,44, que corresponde exatamente ao valor de 15% que a lei me obrigaria a aplicar. Mas o município, ele aplicou a mais 44.070.436,83, que corresponde a 15,96. Do valor pago, né, como eu já disse, a gente tem um acumulado de 114.794.536,46. Eu paguei de recursos vinculados a importância de 32.288.541,85. Então, nós pagamos de recursos de tesouro a importância de 82.505.994,61, que corresponde já, em 31 de dezembro, a um valor aplicado na saúde de 29,87. Eu excluindo o valor dos 15%, que é o 41.430.796,44, sobra 41.075.198,17, aplicado a maior, que corresponde a 14,87 do valor pago. Bom, então, está mais do que claro que a lei foi aplicada, né? E dentro das fichas constam os valores pagos no quadrimestre. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, nós aqui, o pessoal da saúde, estaremos à disposição para tirar as dúvidas. Pode ir. Do valor pago, você está... E do valor que tem a pagar, ainda dentro desse... Porque tem dentro desse quadrimestre, sobrou aí um saldo sobrou a pagar. Sobrou restos a pagar. De qual é esse montante? É a diferença desse valor empenhado menos o pago. Eu não tenho aqui em mãos, mas é só fazer essa continha. É o valor que sobrou para pagar. Correto. Tá. E... No geral, seria assim, você pegaria os 122.710.000, menos os 114.794, é o valor que eu ainda tenho a pagar. Agora, se eu pegar na linha dos vinculados, eu vou ter o valor da diferença do vinculado que eu tenho para pagar, o resto é o valor de tesouro que eu ainda tenho a pagar. Deu para entender? Deu, tranquilo. Deu? Tá. Por gentileza, acende aqui, ó. Tem mais alguma outro slide para apresentar? É só esse? Não, são só esses. Esse. Pode acender aqui, por favor. Bom, aberto o questionamento aos senhores vereadores. Eu vou... Pois não, nobre vereador. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, secretário municipal de saúde, funcionários da secretaria, Mário Sérgio, Rose. Eu estive também participando do conselho, o qual também tem a Graça aqui presente. Gostei muito da reunião, viu, Graça? Achei o pessoal muito ativo no conselho, os conselheiros muito atenciosos lá, atentos à conta e aos questionamentos. Não são bem dúvidas, eu conferi, inclusive eu conferi a prestação de contas da BBC junto ao Tribunal de Contas no site, viu, Amando?
e bateu centavos por centavos lá, né? Nosso financeiro, fizemos ontem aí uma comparação e bateu centavos por centavos da BBC. Eu tenho só uma dúvida aqui na ficha 308, transporte sanitário, pagamento, liberação de veículo Topic Atibaia, 4.385. É aquele que faz o transporte do AMI, será? Essa questão cabe ao gestor responder. Acho que é o Mário Tá Sérgio. bem? Bom dia a todos. Bom Esse dia. foi um veículo, um carro da saúde, que ele ficou retido no Detran, em Atibaia, porque a documentação estava irregular. Então, eles pediram a liberação de uma multa para poder liberar o veículo. Estava irregular a documentação. Na ficha 316, não é dúvida, mas um alerta aí, eu já tinha falado ano passado, pagamento e hospedagem de 4 participantes, o 15º Fórum Internacional Especial Vigilância Sanitária, deve ser Porto Seguro, não sei. O Tribunal de Contas tem uma recomendação, né, o senhor até sabe, que se vá uma ou duas pessoas, ou quanto menos, e essas pessoas que irão depois possam passar as informações, o que foi discutido para as outras, evitando aí muitos gastos, né? Não é proibido, mas tem uma recomendação de poucas pessoas nesses encontros, seminários. E penúltimo aqui, essa ficha da associação aqui, Estratégia da Saúde e da Família, aqui no cabeçalho está previsão de despesa. Nós não temos a despesa mesmo? Essa última aqui, que acho que é da associação, acho que geralmente é feito pelo contador da associação, né? Esse é o programa Mais Médicos. Ah, tá, mas aqui está uma provisão de despesa, não tem realmente a despesa que foi feita? Eu vou explicar. Então, para a contabilidade, vai essa provisão de despesas que a associação requisita e que a contabilidade repassa. Né? Então, de repente, esses valores que estão aqui podem não ter sido usados exatamente para o que foi solicitado, né? Mas ele demonstra o valor que a contabilidade repassou para as associações. Agora, a associação teria que ter apresentado uma prestação de contas também relacionada a isso aqui. Entendi. Então, esse valor foi repassado e vocês não sabem se ela usou tudo, não teve ainda a prestação de contas da associação. Quer dizer, pelo menos no dia que houve a reunião lá no meu setor, não apareceu ninguém da associação para fazer prestação de contas sobre esses valores aqui. Difícil, né? Eu quero aqui também não questionar, mas também reforçar aqui, até o secretário já falou na reunião do Conselho, uma facilidade maior por parte até da BBC na prestação de contas. Não que esteja errado, né? Mas é muito técnico, né, Amando? E ficaram de rever aí nas próximas reuniões, nas próximas prestações de conta. E, por último, eu queria solicitar ao presidente aí cópia da ata da aprovação dessas contas aqui no Conselho, porque não veio a cópia da ata. Está né? disponível na casa. O senhor terá acesso, tem cópia disponível já na casa. Ah, então tá bom. Muito obrigado. Então. Será... Senhor presidente, só uma parte aí, por favor. Rose, eu queria deixar aqui a minha indignação, de novo, você já até sabe do que é, sobre essa prestação de conta. Nós já discutimos a última prestação de conta, a Amanda está até rindo já, olhando para mim aqui, mas nós já discutimos sobre isso, sobre esse tamanho de letra que vem a prestação de conta, gente. É muito difícil de você ver toda essa parte técnica com esse tamanho de letra. Mudou o secretário, mas continuou com o mesmo problema, viu, Frei? Então, eu peço que o senhor, por favor, tome providência com isso, porque eu acho que dá para mudar. Não que esteja errado, tá? Mas, para maior visibilidade, eu acho que dá para estudar uma melhor maneira. Nós já discutimos muito na última prestação de conta, e deixo aqui a minha indignação por não ter acatado e nem tentado melhorar. Então, fica aí o meu voto de indignação quanto a isso novamente. Eu solicitei a ajuda de uma colega minha para que a gente conseguisse aumentar
e nós não conseguimos. Porque é assim, a gente usa o mesmo padrão que a gente montou no primeiro quadrimestre, porque é assim, ele vai excluindo e incluindo fichas, tá? Mas a gente vai tentar, tá bom? Eu peço desculpas também, tá bem? Eu tentei aumentar, mas não consegui, tá bem? Eu não sei se eu que estou cego, mas que está difícil de ver, tá? Pode ser, deve ser a idade, né, vereador? Rose, poderia retomar aí no balancete de aplicação e dar mais uma pincelada do que são esses recursos adicionais e exemplificarem alguns programas que aí estão? Ou é com o Mário Sérgio? Seria com o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Então, por favor, Mário Tá bem? Sérgio, por gentileza. E depois, já aproveitando, tem aí uma parte que eu acredito que é quantitativa e qualitativa no final. Você vai fazer uma apresentação sobre isso? A dúvida do senhor é recursos adicionais por programa. Isso, Nós explicasse temos melhor. Desculpe. Que explicasse... Tá. Dentro dos recursos adicionais aqui do governo federal, nós temos 6 blocos de financiamento, que vem pela atenção básica, que está aqui, ó, piso de atenção básica, que é o PAB fixo, né? Depois tem que entra, está na sequência, o agente comunitário, saúde da família, saúde bucal e o NASF. O PEMAC, né? Depois vem a atenção domiciliar e o teto financeiro, ele pertence ao bloco MAC, né? Que entra o SAMU, o CEL e o UPA, e os fundos de ações estratégicas, que é o FAEC. Tem o bloco da vigilância em saúde, que entra a vigilância sanitária e a DIV, que é a epidemiológica. Depois tem o bloco da assistência farmacêutica, da atenção básica. Tem um valor que veio para o CAPS, desse ano 2014, CAPS 2, de custeio. Tem um programa de controle de tuberculose, que entra também no bloco da vigilância. Depois, o SAMU regional, que é o convênio que tem com os municípios da região de Bragança Paulista e Atibaia. A requalificação de unidades, aí vem as emendas parlamentares, são as obras, academia. E depois temos a taxa, que é da fiscalização da vigilância sanitária, que tem uma conta específica do Tesouro também. Vocês têm aí tem como fazer uma análise, por exemplo, entre esses programas, né, que você recebe esse recurso, e qual é a contrapartida do município, assim, em percentuais, em valores? Vocês têm esse quadro? O vereador, hoje, assim, a grosso modo, 70% é do Tesouro e 30% vem dos recursos vinculados. Tá, mas essa apresentação hoje você não teria, assim, para a gente ter uma... Assim, não, precisava elaborar, montar ela detalhada. Porque é importante, até porque o que acontece? Muitas vezes nós recebemos recursos, né, e fazemos adesão a diversos programas, isso em diversos segmentos, tá? E muitas vezes a gente acaba... É um programa interessante, tudo, mas o município acaba investindo sempre o maior recurso. E até para a gente ter uma análise, uma visão geral de como é isso, de cada programa, quanto é que é a contrapartida, qual é o percentual disso, isso é muito importante, viu, Rose? Mais algum? A questão agora do qualitativo, quantitativo, parece que tem um slide anexo aí. Alguém vai fazer a apresentação? Tá, veio no material. Quero pedir licença para interromper de novo, desculpa, mas o Noi acabou de me mostrar o relatório que ele tem em mãos. Realmente, o relatório dele está muito elegível, mas eu vou mostrar o meu original, como é super elegível, apesar da letra estar pequena. É porque vem através do Xerox a passagem para a gente, e como o tamanho da letra é muito pequena, não fica claro isso. Continua o mesmo problema. É pelo tamanho da letra esse problema. Não está bom. É o Xerox. Como a letra é muito pequenininha, aquele mesmo problema que nós já discutimos. É questão de impressão, Gente, qualidade de impressão. Como que esses relatórios chegam na mão de vocês? É por Xerox? Que jeito que é?
Aumenta a letra que resolve, Rose. Aumenta a letra que resolve. Não resolve. Não. Porque as falhas vai continuar saindo do mesmo jeito. Eu não sei se é xerox ou o que é. Não, até porque se aumentar, isso não dá para ficar numa folha. Não dá, entendeu? Eu acho que a qualidade da impressão já, no meu caso, viu, já resolveria. Aqui para mim tá bom. Para mim não tá bom porque eu não consigo ler. Então não manda o relatório para mim. Se eu não consigo ler o relatório, então não manda para mim, por favor. Viu? Olha, eu mando o arquivo original para o pessoal da saúde e mandar para os conselheiros. E eu espero que eles mandem o original também para casa aqui, né? Aí não aconteceria isso, porque do original para imprimir, não era para sair essas falhas que está saindo aí. Vem por e-mail e aí nós imprimimos aqui na casa. Se eu tenho o arquivo original, é só imprimir, ele sai original. Tá. Bom, mas vamos resolver isso, tá bom? Depois a gente... Ok. Em relação à produção, né, a auditoria, né, um dos itens que devem ser apresentados, a auditoria interna do SUS realizou nesse período, né, 5 trabalhos, né, a auditoria do transporte sanitário, do programa de atendimento domiciliar, do plano operativo de metas da Santa Casa e do Centro Especializado Odontológico. Nós temos também uma auditoria regular que é feita nos prontuários de internação da Santa Casa de Bragança. Bom, na auditoria da Central de Ambulâncias, né, que é o nosso transporte sanitário, apesar de ser um serviço próprio, foi feita a análise do processo, né, de trabalho, estrutura física e resultados, a fim de otimizar os recursos e melhorar a qualidade do atendimento. Então, as principais constatações realizadas foi em relação ao grande número de horas extras, né, realizadas pelos profissionais do serviço, a falta de capacitação, né, para os socorristas, que são os motoristas, né, dos carros, e a falta de contrato de manutenção preventiva e rotina de limpeza e desinfecção desses veículos. Então, nós temos carros próprios, né, carros locados, e por ter um tempo de vida longo já, muitos carros próprios, eles quebram com frequência, o que causa assim, uma redução do número de veículos em circulação, o que prejudica um pouco o trabalho da equipe. Está em andamento uma licitação com a contratação, né, de vans, que vai otimizar esse serviço. Mas, por enquanto, a gente está tendo algumas dificuldades. As horas extras que estão ocorrendo têm um fundo, né, de explicação e que há a ideia de melhorar nesse sentido. Porque, assim, hoje a gente tem uma despesa grande de horas extras porque alguns motoristas não viajam, né, para fora do município, porque eles têm dificuldade mesmo de transitar em outros municípios, em grandes cidades. Então, os que se disponibilizam acabam tendo que trabalhar mais. É uma coisa que a gente precisa buscar meios de melhorar, né? Aumentar o número de profissionais que estejam habilitados a fazer viagens externas, uma vez que nós temos viagens diárias, né, para Campinas e São Paulo, em vários serviços de referência, principalmente para o atendimento de tratamentos de oncologia e outros tratamentos especializados. Então, são viagens diárias, né, em 2 períodos, às 4 da manhã e no final da manhã, em torno de 10, 11 horas, para atender os agendamentos da tarde. Além de todo o transporte realizado nos serviços aqui na cidade de hemodiálise e o transporte de pacientes acamados às consultas agendadas. Tá? A padronização do trabalho ela precisa ser realizada até pelo seguinte motivo. Hoje a gente tem 2 serviços de urgência. Tá? Então, a população acaba ligando para 2 números de urgência. E a intenção é de mudar isso. Então, somente o SAMU atender, né, esses chamados e direcionar os carros, também do transporte sanitário, visando otimizar essas despesas.
Uma vez que esse contrato de vans saia, a gente já consegue iniciar esse trabalho de otimização, tá? Que foi uma das recomendações da auditoria. Só e um a minutinho. manutenção... Só para a questão de registro do seu nome e a sua função para poder constar na ata. Eu sou Lisa Mara, né, enfermeira auditora da Secretaria de Saúde. Tá? A manutenção preventiva, né, e corretiva dos veículos, é importante que tenha um contrato específico para o setor, visto o número de carros e as especificidades desses carros. E a necessidade da correção rápida, né, de problemas, e muitas vezes anteriormente, até previamente a quebrar, para que o veículo volte a circular com mais agilidade. Então, são esses os encaminhamentos que foram feitos e já estão sendo viabilizados pela Secretaria de Saúde. Em relação ao programa de atendimento domiciliar, é um programa estratégico do Ministério da Saúde, que tem recursos de incentivo para a sua manutenção e que a gente tem que seguir as diretrizes da portaria que o dispõe, né? O que a gente percebeu nesse programa é que, assim, ainda temos uma fragilidade da gestão local, ou seja, a coordenação do programa, em relação ao todo o serviço de atenção básica e a gestão municipal, o que precisa ser fortalecido, né? Existem alguns problemas na lógica do trabalho, no entanto, até assim, não que o serviço esteja acontecendo de forma incorreta, mas algumas incoerências em relação às diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde. E essas dificuldades existem até pela forma de contratação que o município já propõe, né, que é anterior à portaria. Por exemplo, os profissionais são duas equipes no PAD, uma equipe de saúde e uma equipe de apoio, né? Então, essa equipe de saúde é formada por médico, enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. E a equipe de apoio por nutricionista, fisioterapeuta. O município contrata esses profissionais com uma carga horária de 20 horas e a portaria prevê 30 horas, né? Aí você tem o médico também, né? O município contrata o médico especialista com uma carga horária de 20 horas e a portaria prevê um número maior de carga horária. Então, a gente tem algumas divergências nesse sentido. Todos os profissionais estão alocados, mas as cargas horárias têm uma variação, tá? O que a gente precisa revisar. Uma outra necessidade que a portaria prevê é o funcionamento do trabalho da equipe, né, de uma carga horária de 12 horas, no caso das 7 às 7 ou das 8 às 8. E hoje a gente atende nos mesmos horários, uma vez que a equipe está lotada numa unidade de saúde, como é previsto mesmo pela portaria. Então, o serviço já funciona, já atende dentro das especificações, principalmente pacientes acamados e os que estão em área que não possui saúde da família. São as unidades básicas que ainda atendem no modelo tradicional e que têm mais dificuldade de acessar os pacientes no domicílio. Então, assim, a gente já tem um serviço de qualidade que dá esse apoio, mas ainda precisam algumas adequações para estarmos dentro dos parâmetros exigidos pelo Ministério. Ele recebe recurso, incentivos mensais, né, para manutenção, o que não é suficiente para cobrir totalmente as despesas do programa, mas auxilia bastante. O serviço possui carros próprios, né, o que facilita o trabalho, mas ainda precisam algumas adequações que já estão sendo conversadas até com a própria coordenação do serviço e com a gestão municipal. Já foi iniciada essa reformulação também. O programa de oxigenoterapia, ele não é uma particularidade do programa de atendimento domiciliar, mas é realizado por eles. E a proposta é que haja um fundo mais assistencial nesse programa do que burocrático, porque hoje é mais assim a questão, o equipamento foi entregue na data, o paciente teve alta, já foi retirado em tempo hábil, mais até do que o acompanhamento, uma vez que esse paciente já é atendido por um setor especializado. Mas a ideia é que o PAD dê um pouco mais de suporte assistencial a esses pacientes também. E, para isso, a gente precisa complementar um pouco mais essa equipe. Em relação ao Centro de Especialidades Odontológicas, tem o mesmo formato que o PAD. É um programa estratégico do Ministério da Saúde, qual tem que seguir parâmetros do Ministério. Hoje, a gente tem uma fragilidade, porque o PAD ele é um programa que é meio, né? Ele depende
da interação com a gestão e com a atenção básica, né? E para atender todos esses requisitos. E tem uma outra questão muito complicada, que quando ele foi instalado no município, ele teve um critério regional para ser aprovado. Então, a gente tem que ter essa interação com os outros municípios da região. E os municípios nem sempre arcam corretamente com as despesas necessárias, o que dificulta, às vezes, a manutenção dos serviços e, muitas vezes, a disponibilização das vagas. Então, esse trabalho já está sendo discutido regionalmente, né? Se realmente esse convênio regional vai ser mantido e em que formato, uma vez que esse não atende às nossas necessidades e nem dos pacientes dos municípios, e se for continuado de uma forma mais correta e, se não for continuado, otimizando as nossas vagas para os nossos munícipes bragantinos. Tá? Em relação ao processo de trabalho, algumas correções também serão necessárias, até em relação ao atendimento da carga horária, dos serviços e o número de profissionais, uma vez que a portaria exige uma produção mínima. E aí você tem que ter um cuidado na oferta de vagas, porque nem todos os pacientes agendados, eles realmente vão, e se a gente tiver muito problema de absenteísmo, você pode não atingir a produção. Então, está sendo feito um trabalho nesse sentido, a fim de otimizar esse serviço. Em relação à Santa Casa de Bragança, existe um convênio, né, com a Santa Casa de Bragança para o atendimento ambulatorial, que seria o pronto-socorro, exames e outros atendimentos eletivos e exames eletivos de imagem, e toda a parte de internação de média complexidade. Esse convênio ele é visto mensalmente e, ao final da competência, né, que é 1 ano, as metas são avaliadas em loco, né? E tudo que foi pactuado em 2010, anualmente a gente faz essa revisão. O que nós notamos de modificações, né, e incoerências foi no sentido que a Santa Casa ela se propõe a atender o nosso pronto-socorro, né, com o profissional médico, né, plantonista. No entanto, ela precisa do suporte de alguns especialistas, né, para as interconsultas, ou seja, se chega um paciente que tem um problema cardiológico descompensado e o clínico não é capaz de fechar esse diagnóstico ou dar sequência no tratamento, ele precisa da avaliação desse cardiologista. E, no ato da visita, a informação que foi dada, né, foi de que não existia cardiologista e otorrino para esse trabalho. Né? No entanto, quando nós entregamos, que aqui ainda não tinha o parecer oficial da Santa Casa, né? Mas eles já responderam e já indicaram os nomes, então, se havia alguma dificuldade, algum problema, as correções já foram realizadas. Mas, entre os 4 especialistas, ortopedista, oftalmologista, cardio e otorrino, né, os 4 estão sendo cumpridos. Não são profissionais que ficam, né, de plantão, e sim dão o suporte em casos em que há necessidade de avaliação e interconsulta. Uma outra questão é em relação à qualidade do atendimento. No pronto-socorro, existe a classificação de risco para 100% atualmente dos pacientes que são atendidos. Então, todos os pacientes são avaliados quanto ao seu risco e o tempo de espera para atendimento. Tá? Quando foi pactuado, iniciou-se com 50% e houve esse crescimento, o que é muito bom para os nossos munícipes, porque pacientes mais graves não vão se perder nessa fila, né, quando tem essa avaliação prévia. No entanto, o tempo de espera previsto não é informado ao paciente, né, nas placas de divulgação. Lá é divulgado, né, qual o risco, se os pacientes são graves, é vermelho, não tão graves, amarelo, azul e verde. Né? No entanto, não é colocada nessa placa indicativa o tempo de espera, e somente, né, conversado verbalmente pelo profissional que faz essa classificação. O seu tempo de espera é de até 1 hora, seu tempo de espera é até 2 horas, seu tempo de espera é até 3 horas. No entanto, isso dificulta o nosso controle em relação ao atendimento do que ele se propõe, desse tempo proposto, né, o que foi solicitado essa correção. Né, foi solicitadas as providências, e até acho importante que vocês nos ajudem nesse controle, né, dessa mudança e no fortalecimento disso. Outra questão também é sobre a divulgação da ouvidoria interna da Santa Casa,
que é importante que o paciente ele tenha acesso a esse setor, que ele consiga tirar suas dúvidas, fazer suas reclamações ou demandas, e isso foi também solicitado e dado prazo para que eles corrijam. Eles possuem ouvidoria, mas no pronto-socorro SUS não tem uma ampla divulgação. Aliás, não há divulgação desse setor com telefone, número de sala, onde o paciente deve procurar. Teve também algumas mudanças administrativas, né, na Santa Casa e a forma como fazer esse controle administrativo. Então, eles encerraram algumas comissões e mudaram o nome para uma única. E isso não tinha sido oficializado com o município, né, informado ao município. Então, precisou também ser feita essa confirmação, essa modificação, mas eles já cumpriram também. E uma outra questão, né, que vale a pena ressaltar, na mesma época, ao final do ano, também a Vigilância Sanitária estava realizando, né, a vistoria anual, né, obrigatória, e todas as correções relacionadas a instalações, estrutura, também já foram destacadas, né, e foram dados os devidos prazos. Nada que gere algum tipo de risco de fechamento do serviço ou de qualquer paralisação de setores, mas correções mesmo a fim de adequar a qualidade do serviço e a maior segurança dos nossos pacientes. Acho que basicamente é isso. Em relação aqui. E a auditoria regular é só para dar o entendimento de que todas as internações pagas são acompanhadas mensalmente em 100%. Então, 100% dos pacientes que são internados, as internações são conferidas e analisadas para que a gente tenha certeza que o recurso está sendo utilizado da melhor forma e, ao mesmo tempo, também acompanhe, né, esse andamento, como que são os protocolos e qual que é a qualidade do atendimento das equipes multidisciplinares atendendo lá no serviço. Em relação à produtividade, todos os dados que nós temos aqui são os mesmos que a BBC vai apresentar, porque eles é que produzem. Então, eu vou passar e vou deixar só as ações que são realmente da Secretaria de Saúde. Deixa eu só que tem um aqui, peraí. O CEL. Tá? A produtividade do CEL, né? Então, nós tivemos tratamentos iniciados, 448 dentro do último quadrimestre, a manutenção, que seriam as interconsultas, né, do tratamento, 786, 224 pacientes completados, né, tratamentos completados, e 38 que entra como iniciado e completado, que é assim, foi e já terminou no primeiro atendimento. E atendimentos de urgência, que foram 7, pouco mesmo, porque não é um serviço que é o primeiro contato do paciente. Ele é um serviço intermediário, então é esperado mesmo que seja um número pequeno. Em relação à odontologia do espaço do adolescente, que é um serviço também estratégico, onde só são atendidos grupos, né, de adolescentes, fica ali no São Lourenço, nós também tivemos um total de atendimentos de 645, né, sendo iniciados 165 e completados 79. A atenção especializada. As consultas médicas de saúde mental, 1.024. Espaço do adolescente, 593. Centro de saúde, 5.224. Centro de fisioterapia e fonoaudiologia, 2.446. Ambulatório de especialidades, 16.140. Aproveito para ressaltar também que, no final do exercício de 2014, foi feito um convênio com a universidade. Então, nós estamos ofertando também mais ou menos de 10% a 15% a mais de consultas de especialidades por meio desse convênio com a instituição de ensino. Então, são outras especialidades que estão sendo complementadas no próprio centro de especialidades, mas com um caráter também desse convênio institucional educativo. É bom ressaltar, Lisa, que é de forma especial para o município, né, esse setor. Sim, só para munícipes de Bragança, né, o que é diferente do ambulatório que fica no HUSF, que atende regionalmente. Então, acho que foi um ganho bem importante para o município.
de junho, a universidade tem um compromisso também com a gente de colocar novas especialidades, então esse percentual em consultas também vai aumentar. Então, a gente está revitalizando lá o nosso ambulatório de especialidades. Ontem nós fomos até questionados em relação a quando que iremos fazer as pequenas cirurgias. Na verdade, as pequenas cirurgias elas já acontecem lá no centro de especialidades. O que a gente vai fazer são mais 3 salas cirúrgicas para fazer cirurgias, cataratas e outras, e isso não é muito assim de uma hora para outra, né? A gente tem que ter o projeto, o recurso que foi liberado. Então, isso, quando a gente fala que até o final do ano, pode ser que saia antes, mas tem uma parte burocrática. Então, o centro de especialidades nosso, ele está tomando novos caminhos e fortalecendo mais ainda a saúde aqui em Bragança. Acho que até o final do ano a gente vai ter um hospital lá, né, onde o paciente tem condições de fazer pequenas cirurgias como hérnia, tirar e outras coisas, a catarata, que pode fazer e ir embora no mesmo dia. E só uma ressalva aqui, aproveitando, nós já temos 6 ambulâncias alugadas. E por que a gente prefere alugar? Porque hoje em dia não se compensa mais ter carros próprios para fazer esse tipo de transporte, o transporte sanitário. Então, a gente já tem 3 alugadas, e 6, eu já autorizei também a alugar mais 3 vans, que acho que dentro de 2 meses, mais ou menos, elas já estão saindo. E o objetivo é que, em breve, a gente não tenha nenhum carro, que sejam todos alugados, e todos em condições. O que otimiza o recurso, porque os gastos com manutenção e despesas de carro, todo mundo sabe que são altos, né? Em relação à atenção especializada ainda, além do serviço próprio, nós temos também as consultas referenciadas, que é no AME e no HUSF. Então, foram ofertadas 1.414 consultas no AME e 397 no HUSF. Eu chamo a atenção para a porcentagem de absenteísmo, a dificuldade de adesão dos nossos pacientes e de cumprimento, né, das consultas nas datas corretas. Só um minuto. Oi? Como resolver isso? Essa questão do absenteísmo? Porque isso é muito recorrente. Alguns trabalhos a gente já tem iniciado, o próprio AME tem, de lembrar o paciente na véspera, confirmar as consultas mais próximo da data. Por exemplo, uma consulta foi agendada há 15 dias, então, às vésperas, ainda que dá tempo de trocar, a gente, né, faz o contato com o paciente, confirma se esse paciente vai realmente na data da consulta, e ele confirma, ele retira o agendamento, mas no dia ele não vai. As viagens para o AME são realizadas, né, diariamente, em 6 horários, para atender o paciente. Então, se eu tenho consulta a 1h, eu vou sair daqui em torno de 11, 11h30, para estar lá a 1h, e já vou retornar com outro carro, não vou precisar esperar o último atendimento. Então, isso já tem um trabalho, mas, assim, eu não sei se até tem uma relação também com a cultura do Bragantino de não sair, né, para um atendimento médico, e sim sempre ter dentro do município. Eles ainda não aceitaram bem isso, mas é a forma como estamos estruturados regionalmente, né? Tem um percentual também desse absenteísmo, que são pessoas que passa por uma das nossas unidades, o médico solicita, ele vai, agenda, mas ele já agenda sabendo que não vai para a consulta, porque ele tem medo de médico, ele sabe que não vai dar continuidade no tratamento. Então, tem um percentual que não é muito pequeno, que são dessas pessoas também, que mandou fazer um ultrassom. Não vou fazer ultrassom. Ele agenda, ele confirma, mas ele já sabe que não vai, que não dá muita importância para a saúde. A gente tem muita gente assim ainda. Os exames, principalmente, dependendo do tipo de preparo, tem um absenteísmo ainda maior, que na média ele dá uma equilibrada, mas dependendo do preparo do exame, o índice de faltas ainda é maior. Tá? Em relação aos exames no AME e no HUSF, né, foram agendados 1.826 no AME, 1.351 no HUSF, o que deu ali 30% de faltas. Então, a gente perdeu
30% dessas vagas, o que é muito ruim, porque gera a continuidade da fila e a gente não consegue resolver esse problema de acesso, que é comum no país todo, mas que a gente tem um trabalho árduo para tentar minimizá-lo aqui no município. Em relação aos exames, né, produzidos aqui no município, radiologia foram ofertados 5.000 exames, né, 5.022, e realizados 2.884. Então, mais de 40% de absenteísmo. Na mamografia, isso foi até maior, né, 68,5% de absenteísmo das 690 vagas ofertadas. Ultrassonografia um pouco menor, e os exames comprados, né, também, que são exames que são mais complexos, em que a pessoa realmente precisa desses exames para diagnóstico, mas elas continuam faltando bastante, o que dificulta o andamento da fila. Lisa, só lembrando a questão da mamografia, há pouco tempo atrás, por conta de um aparelho nosso que estava quebrado, assim, houve muitos questionamentos. Mas, na verdade, mesmo esse aparelho quebrado, ele não faz falta na nossa cidade pela quantidade de oferta que a gente tem nos nossos serviços. Se hoje a gente falasse assim, o mamógrafo do município não vai funcionar mais, não teria problema, porque a gente tem oferta para isso. Inclusive, hoje existe um programa chamado Mulher de Peito, né, onde a mulher ela pode chegar em qualquer serviço da rede, seja do hospital estadual, federal ou municipal, e sem agendamento, o serviço é obrigado a fazer a mamografia dela. Basta ela dizer assim, eu quero fazer mamografia. O serviço é obrigado, naquele momento, fazer a mamografia. Então, a população também precisa conhecer um pouquinho melhor esses programas e aquilo que ela pode correr atrás também. Posso aproveitar a fala do Frei? Está fazendo uma pergunta? Senhor Frei, o senhor disse aí que algumas salas estão construídas lá na especialidade, no antigo Bom Jesus, e entre elas para cirurgias de cataratas. Enquanto essas salas não ficam prontas, o que está sendo oferecido hoje, qual o local? Então, para cirurgias de catarata, a gente precisa entender assim, que a saúde, ela tem quem é responsável por quê, né? Então, o município, ele é praticamente responsável pela atenção básica. Então, a nossa responsabilidade é essa. Tudo que, quando se trata de cirurgias, internações hospitalar, aí vai para o governo estadual ou o governo federal. A Santa Casa, por exemplo, a gente recebe recursos do governo federal, ela vem via município e a gente repassa para a Santa Casa. O HUSF, ele recebe dinheiro do Estado, né? O teto dele é do Estado, e o Estado repassa para o HUSF. Então, na realidade, esses dois serviços, eles teriam que dar conta. Por exemplo, o HUSF não é credenciado para catarata, então não pode ser feito. O único serviço nosso, hoje, que faz catarata, quando vem recurso do governo estadual, é a Santa Casa, quando vem pró-Santa Casa. O ano passado, por incrível que pareça, dos 12 meses, só vieram 5 meses de pró-Santa Casa. Então, esse é o grande problema, Natanael, das cirurgias, que, com a vinda do Hospital Regional de Jundiaí, isso pretende melhorar um pouco, tá? Mas nós pretendemos fazer isso no Bom Jesus, porque a gente vai ter o apoio da universidade. O custo para a gente não vai ser alto, mas, na verdade, essa não é uma responsabilidade nossa. Eu estou na fila aí dessa cirurgia lá do AME, uma pequena cirurgia de catarata, e lá no AME me informaram que a quantidade que eles têm para Bragança Paulista, me parece que é de 4 vagas por mês, alguma coisa nesse sentido. Olha, semana passada a gente teve reunião dos secretários. Maria Amélia, secretária de Atibaia, dizia que ela tem 2.000 pessoas na fila para consulta com oftalmologista. Então, a gente, acho que precisa rever como fazer isso, os municípios usar força e se unir e correr atrás disso. A nossa região, ela está um pouco largada em relação a quando se fala de oferta cirúrgica.
Eu recebi uma informação que agora, em março, a Santa Casa estaria fazendo esse tipo de cirurgia através do Pro Santa Casa. Procede isto? Então, olha, tanto o HUSF quanto a Santa Casa, eles estão fazendo parte agora de um projeto do governo estadual que se chama Santas Casas Sustentáveis. O que é essas Santas Casas Sustentáveis? É um recurso que o governo está repassando para essas duas instituições para que elas não tenham prejuízo na tabela SUS. É praticamente isso. Só que, em contrapartida, eles têm que cumprir muito direitinho aquilo que está contratualizado, tanto a Santa Casa quanto o HUSF. Para você ter uma ideia, o HUSF ele recebe 70% a mais em cima do teto dele. A Santa Casa passou a receber 40% a mais também em cima do teto. Só que esse recurso não aumenta, infelizmente, não é para aumentar a produção. Para eles continuarem fazendo o que fazem. Tem um equilíbrio financeiro. Só que aí a gente, como os dois são filantrópicos, né, tem aquele percentual de 60% que eles têm que cumprir, independente do contrato com o município. Então, independente do contrato com o município, os dois têm que cumprir esse 60% de gratuidade. Em relação ao Pro Santa Casa, sim, os recursos já entraram esse ano e os pacientes já estão sendo encaminhados para iniciar o processo. Então, assim, teve uma paralisação no final do ano, mas esse início de ano já entrou parcela, então os nossos pacientes já foram liberados a começar os exames pré-operatórios e realizar as cirurgias. Então, já está sendo direcionado, sim, a informação procede, vereador. SAMU, a BBC vai apresentar, UPA 24 horas também. Bom, aqui. Santa Casa, né? Então, em relação aos atendimentos, até acho que cabe bem, né? Foram 19.706 consultas de pronto-socorro e 162.983 exames laboratoriais. Essa contagem é por análise realizada, né? Não por pacientes, só para entender. Em relação às internações de média complexidade, que são todas, né, feitas na Santa Casa, na USF as internações são de alta complexidade. Então, clínica médica 899, ginecologia e obstetrícia 231, pediatria 46, clínica cirúrgica 438. Lembrando que a Santa Casa também atende a região, não somente Bragança. O programa Melhor em Casa, que é o programa de atendimento domiciliar, o PAD, né? A média de pacientes por mês é de 85, né? Pacientes com perfil PAD é uma seleção que tem que ser feita, né? Tem 108 e pacientes sem perfil, 6, desculpa. O que seria isso? O paciente ele necessita do atendimento do PAD, porque não tem um outro serviço, mas ele não se adequa totalmente às exigências da portaria, mas mesmo assim eles são incluídos no serviço. Então, são realizados procedimentos, né, de enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicina, psicologia, fono e serviço social. Então, direcionamentos, encaminhamentos, um trabalho de construção do tratamento de uma forma multiprofissional, o que é um ganho muito grande para o paciente. Então, o número de atendimentos, que são as visitas e os procedimentos realizados, totalizou 2.684. Né? O número de alta, 22, o número de óbitos no período, 6, e o número de internações, né, hospitalares, 13. Considerando que são pacientes, muitas vezes, críticos, crônicos e de idade avançada, é realmente esperado um número alto de óbitos nesses acompanhamentos. Então, em relação às cirurgias eletivas, que foi, né, o assunto agora, as cataratas disponibilizadas no último quadrimestre foi de 61 em setembro, 1 em outubro, 3 em novembro e 3 em dezembro, até em função do não repasse do incentivo no período. Tá? Colecisté 12, né, em setembro, 10 em outubro, 1 em novembro e 6 em dezembro. E as demais também em número mais reduzido, porque
A gente também tem previsão de cirurgias eletivas no convênio, então, entre as internações apresentadas anteriormente da Santa Casa, também estão incluídos... acho que eu passei. Também tem incluído cirurgias eletivas nessas internações. Aqui, na clínica cirúrgica, dessas 438, em torno de uns 30%, 40% são cirurgias eletivas também. Não as mesmas ofertadas pelo Pro Santa Casa, mas cirurgias eletivas relacionadas à ginecologia, ortopedia, otorrino, pequenas cirurgias que não são de hospital-dia. Então, é esse tipo de casos que são direcionados. E aí, Luiz, você quer falar sobre o controle social? Posso passar? Pode? Em relação ao controle social, aqui é feita uma perspectiva de como foi a participação do Conselho Municipal nas reuniões. As reuniões são ativas, né? Em setembro nós tivemos, né, 66% de frequência, outubro se repetiu, novembro aumentou um pouquinho, e em dezembro, né, voltou a 66%. Com relação ao Conselho, qual é a questão da frequência, por exemplo, dos servidores que representam o poder público municipal? Vocês têm essa amostra? Vocês têm esses números? Poderiam encaminhar? Assim, são representantes da gestão, Isso. representantes dos profissionais Sim. e representantes dos usuários, né? Isso. Então, assim, cada representante tem um suplente. Sim. Então, normalmente, né, falando pela gestão, um exemplo, eu sou suplente do Luiz Serage. Então, se ele vai e eu não posso ir, ele está representado. No caso, se ele não pode ir, eu tenho a obrigatoriedade de ir. Isso na gestão é feito. Correto. Os profissionais, a mesma coisa. Se os dois não podem ir, um acaba representando. Mas o vem outras secretarias? Mas no geral. Oi? Mas tem outras secretarias que participam ou não? Não, na verdade, na gestão nós temos representantes da BBC, da Santa Casa, prestadores que entra como bloco, né, assim, a parte da gestão do SUS, né? Mas são prestadores e a gestão municipal. Tem os profissionais que são representados por profissionais mesmo e por associações de classe, né? Alguns sindicatos, conselhos, né? E essas pessoas têm também um representante titular e outro suplente. E os usuários, né, que são em maioria, que também têm o titular e o suplente, que eles devem se organizar. No geral, a gente tem essa visão, mas eu não tenho separado aqui para te mostrar. Ok, obrigado. E teve também, durante o período, né, a participação de 4 delegados na Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Também nessa paridade, né, sendo 2 usuários, um profissional e um representante da gestão. Em relação à educação permanente, né, foram concluídas as oficinas de apoio às equipes de atenção básica em 2 unidades, nas Águas Claras e Cidade Jardim. Foi feito também um evento de integração em parceria com a BBC, com os profissionais da atenção básica, até a fim de melhorar a interação entre os profissionais concursados, com os contratados e diminuir alguns atritos que estavam ocorrendo em relação às grandes mudanças que aconteceram na organização da atenção básica no ano passado, né? E também foi iniciada a preparação do curso Caminhos do Cuidado aos Agentes de Saúde e Técnicos de Enfermagem, que já foi iniciado, está em andamento. Vigilância epidemiológica, né? Cobertura vacinal. Então, a cobertura vacinal em menores de 1 ano, né, por tipo de vacinas. Então, a gente teve uma cobertura de BCG de 165%. É esperado mesmo que ultrapasse 100%, porque as crianças que nascem em Bragança são contabilizadas aqui e a gente atende toda a região. Até tanto pelas... Oi? Ah, tá. A meningo-C, né, uma cobertura de 113,88%. Pentavalente, né, que inclui a DTP, a IB, a hepatite B, 105%. Poliomielite, 103%. E rotavírus, 103%. Todas têm uma cobertura maior que 100%, por um trabalho até que foi realizado no terceiro quadrimestre, né, ao final do ano, no sentido de fazer um levantamento de quem realmente tinha sido vacinado ou não, o que estava faltando de anotação, de chamar os pacientes para
para acertar as carteirinhas, e então ele teve uma porcentagem maior, porque estava um pouco baixa no quadrimestre anterior, o que a gente conseguiu melhorar bastante, né, e o que é muito importante. Nas vacinas, né, de 1 ano de idade por tipo de vacinas, a tríplice viral, uma cobertura de 100%, a tetra 69,41%, e foi nosso ponto problemático, né, no ano passado. A hepatite A, uma cobertura também elevada até em função da iniciação da vacinação. A DTP também ultrapassou 100%, pneumo 10, 98,58%, acima da meta estipulada pelo Ministério, que é de 95%, e a meningo C conjugada, 98,58%, e a polio primeiro reforço também acima de 100%. As campanhas também a gente atendeu, né? Sendo a de sarampo com 96,65% e a polio com cobertura total de 97%. Em relação ao combate à dengue, nós tivemos 54 casos descartados, 12 casos positivos, sendo 10 dentro do município e 2 importados. As ações realizadas para o controle, né, e a diminuição dos casos foi o Casa a Casa com 65 mil visitas, bloqueios 7.104, pontos estratégicos de atenção 129 e imóveis especiais vistoriados 133. Foram realizados treinamentos, né, com os agentes de controle de vetores, a implantação do larvicida no município e a atualização sobre a dengue e o chikungunya, que é uma outra doença que está chegando no Brasil pela transmissão do mosquito, e já está sendo feito um trabalho para evitar que se dissemine. Tá? Em relação à raiva... Oi? Só com relação à dengue, teria como depois você passar para a gente como está a situação hoje? Não. Sim. Ah, sim. Tá. Com certeza, eu peço para que a vigilância epidemiológica faça isso, por favor. Eu acho, assim, seria talvez até interessante se vocês pudessem solicitar oficialmente que seja encaminhado um relatório periódico. Acho que valeria a pena, porque daí já fica fixado esse acordo, né, de a cada período vocês recebam essas informações até para poder ajudar na divulgação e acompanhamento. Ok. Estou deliberado, faz pela comissão. Né, em relação à raiva, material enviado ao Instituto Pasteur para análise, né, 5. E campanha antirrábica, né, cães vacinados, 10.477 e gatos, 1.623, totalizando 12.070 animais vacinados. Em relação à mortalidade infantil, nós temos, né, uma planilha demonstrando toda a mortalidade, mas, né, só resumindo, o número de nascidos vivos, né, foi um total de 706, e óbitos menores de 1 ano, 10, no quadrimestre. Né. A mortalidade infantil ficou, né, numa proporção de 14,16, né, e tem os outros coeficientes, mas que são, assim, uma forma mais parcelada de colocar esses dados principais. Né. Foram feitas as reuniões do Comitê Municipal de Vigilância, uma vez que esses óbitos ocorridos têm uma relação dos serviços, do pré-natal. Então, é feito esse acompanhamento por esse comitê, discutindo o que está ocorrendo e planejando ações para minimizar esses problemas. Né? As datas das reuniões realizadas pelo comitê estão ali. E acho que da parte de produção da secretaria foi isso. Obrigada. Alguma questão, vereadores? Alguma questãozinha rápida, Lisa? Que eu estive riscando aqui, agora tem que achar. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho, bem rápido, cumprimentando pela auditoria realizada. Isso é fundamental para o melhor funcionamento de toda a gestão da saúde. Acho que isso é de extrema importância, né? Mas nos preocupa, Lisa, os procedimentos que vocês orientam apenas, e a gente percebe que pouca resposta positiva ainda foi dada nesse sentido. Né? Você diz, olha, há essa dificuldade, encontramos esse problema aqui, ali, acolá,
Então, os auditores, ele tem realmente esse papel de recomendação. Certo. A gente não tem grande interferência no processo, mas uma vez que eu trabalho juntamente com a gestão, a gente acompanha realmente esses resultados, essas modificações. Algumas coisas já dá para fazer, por exemplo, de forma imediata, outras imediatas e outras a longo prazo, porque dispõe de outras necessidades. Mas, por exemplo, todas as negociações internas de correção do processo de trabalho já foram feitas em loco, com a equipe de coordenação, com a gestão, né, que, no caso, a representante é a chefia da DANS, né, que é a Graziella, ela não está aqui hoje, mas, assim, já foram iniciados, por exemplo, correções de escala, de agendas, otimizar o número de vagas ofertadas. Então, o trabalho já foi iniciado, mas, realmente, tem algumas questões que são imediatas, outras que são imediatas e outras a longo prazo. A auditoria realmente não tem o poder de solução, e sim de recomendação. Mas eu acho que assim, o interesse até da gestão e a participação da auditoria ativa já é um ganho no SUS, porque alguns municípios têm os auditores somente pro forma, porque eles são obrigatórios. E a gente tem tido bastante liberdade de atuar, né, fazer o trabalho, ter mesmo essa participação de colocação na audiência, no conselho. Todo quadrimestre, né, a gente se coloca à disposição. A auditoria ela trabalha a partir de demandas internas e externas, então denúncias ou qualquer tipo de demandas, não necessariamente de dentro da secretaria, podem ser feitas. E eu acho que o fato de acompanhar e ter já uma visão do que está acontecendo já demonstra assim, um avanço, porque em alguns municípios ainda está um pouquinho atrás. A gente tinha, até o ano de 2011, nós tínhamos só os 2 médicos autorizadores e auditores e um profissional. Então, a equipe foi ampliada durante esse período e consegue fazer um trabalho um pouco maior já, ainda lógico de amostragem, mas que já teve um crescimento. Vereador. Ainda nesse raciocínio aí do padre Josemildo, vocês apontaram aí a auditoria na Santa Casa. E nós recebemos aqui, acho que todos os vereadores, inúmeras reclamações com o pronto-socorro de lá, como vocês mesmo detectaram lá. Nós conseguimos aí na UPA melhorar muito. Eu acho que poucos vereadores recebem hoje reclamação de lá, com relação ao tempo de espera. Quais foram assim os procedimentos que vocês tomaram lá? Porque assim, eu já fiquei lá e vi que não tinha urgência, emergência, não tinha ninguém infartado lá. E a pessoa fica lá e não é chamada. Fica lá e, realmente, quem está com dor, quem está passando mal... Eu estava bem, graças a Deus, no dia que estava lá. Mas quem está com dor, 10 minutos é uma eternidade. E você vê, não chama mesmo. Não sei onde estão os profissionais, né? E isso é constante a reclamação. Recebemos, assim, muitas reclamações com isso. Então, a Santa Casa... Se me permite, só, Gabriel, aproveitando a sua questão, eu acho que, presidente, compete a nós também aqui... chamarmos a Santa Casa aqui nessa comissão para que eles prestem esclarecimentos e respondam a esses apontamentos que foram levantados pela auditoria. E dizer o que será feito, como será resolvido, quando será resolvido, para minimizar um pouco a situação. Só uma colocação, um né? Já esse problema não é desse último quadrimestre. Ele, né? Assim, o que a gente já apontou há algum tempo, houve melhora. Por exemplo, a gente tinha 50% só de pacientes classificados. Então, pensando assim, metade ficava lá esperando sem saber se era grave ou não. Qual era o nível de urgência? Então, e hoje, assim, Gabriel, demais vereadores, eu acho que a gente se encontra, tanto nós, gestores da Secretaria da Saúde, como vocês do Legislativo, aí, de estar cobrando isso, mesmo porque, por conta desse novo repasse que está sendo feito para as duas instituições, que é justamente para dar mais qualidade ao serviço, né? Então, nós, primeiro, como gestores do serviço público, e depois até mesmo como usuário também, né? Na sexta-feira, a gente vai ter uma reunião com a equipe da Santa Casa, e uma das coisas que a gente vai colocar são a respeito dessas reclamações que a gente tem tido de demora de espera, internação, algumas coisas que a gente vai conversar com eles na sexta-feira, pela manhã.
Então, vamos fazer, então, acho que a sugestão do vereador Padre José Medo é importante. Vamos agendar aí, providenciar um convite para a diretoria, ou pessoa técnica responsável, tá, para responder esses questionamentos da comissão que foi apresentado, inclusive pelo vereador Gabriel. E só mais duas coisas, presidente, se me permite. Sabe, nós estamos aí com um horário bastante corrido. Secretário, nós temos aí um programa de governo, temos uma proposta que já foi encaminhada, um projeto que já foi feito, foi entregue, inclusive, ao ministro da Saúde, meses atrás, ou até um ano atrás, na época, Alexandre Padilha, discutindo a questão da implantação do Hora Certa em Bragança. Um dos grandes problemas, Lisa, que você mesmo apresentou para a gente, é a questão do absenteísmo, né? E que em alguns aspectos, em relação ao homem ali, algumas coisas, é 68%, que deixa a gente na mamografia, né, que é assustado com o volume, e o pessoal reclama tanto que não tem. E quando tem... E a importância da mamografia, que ela é fundamental no combate ao câncer. Né? E ainda vem essa notícia do Frei, que acrescenta mais informações, que é o programa Mulheres de Peito. Mulher de Peito. Né, que é mais um dado para dizer que não precisa nem de agendamento, é só chegar lá e é obrigado a realizar o exame. Bom, na verdade, agenda, mas sim, em curto prazo, claro, por telefone, ela não precisa sair de casa, é bem mais fácil. É um 0800, é gratuito. Então, Frei, o que a gente pediria, na verdade, é que nós, tanto a gente pode fazer isso através da comissão, presidente, como também através da secretaria, ver o que nós conseguimos melhorar para que possamos implantar essa central que nós sempre sonhamos, do Hora Certa, que, com certeza, tendo esse contato direto com o paciente no dia a dia, nós conseguiríamos diminuir essa problemática, porque aí nós vamos acompanhar caso a caso. A própria pessoa fala, não, eu fiz uma consulta particular, não, eu já resolvi minha questão, eu não vou. E nós conseguimos, com isso, na verdade, abre e fecha aspas, abrir mais vagas. Não vai abrir nenhuma, na verdade, são as vagas que já existem, mas serão realizados os exames ou consultas como se previa. O programa Hora Certa, ele está assim, quase que engatilhado para a gente iniciar. A gente já, a doutora Estela já deixou ele bem adiantado para a gente, e a gente está retomando. E um problema ainda é a questão dos computadores que a gente está comprando. O dinheiro já foi liberado, mas problema na licitação. E está demorando um pouco. Quando a gente acha que vai, impugna alguma coisa, porque a descrição não estava ideal, a empresa que quer ganhar, daí acha um pelo no ovo. Então, comprando os computadores, são 200 computadores, né, Lisa? São 200 computadores para as nossas unidades. Então, com isso aí, a gente vai conseguir implantar. Está tudo assim já engatilhado. O único problema nosso é a questão da tecnologia da informação aí que precisa ser melhorada. Chegando os computadores, eu acho que no mais tardar uns 3 meses a gente inicia com Hora Certa. Muito bem. Bom, eu quero aqui também parabenizar a Lisamara pela apresentação. Podemos perceber que você esteve está bem envolvida com o processo, conhece bastante aí. E aqui para essa casa, eu acredito até para a população, porque o vídeo dessa sessão fica disponível na internet, para que as pessoas possam conhecer bem o trabalho, né? Às vezes as pessoas só sabem aquilo que está dando, que tem que ser acertado, aquilo que, ou as críticas, né? Mas eu acho muito importante essa sua explanação, de forma bem resumida aí, mas deu uma clareza de como é que vocês estão trabalhando, e esse trabalho da auditoria eu achei de suma importância. Parabéns também por esse trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Eu quero também convidar aqui, dentro desse mesmo processo, a Graça, que é presidente do Conselho, porque o Conselho emite um parecer sobre a prestação de contas, né? Então, aqui nós analisamos a questão financeira, questão quantitativa e qualitativa, e junto com isso também o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Eu pediria para a Graça para vir à tribuna e fazer a leitura ou a explanação de qual foi o consenso lá do Conselho Municipal de Saúde, por gentileza.
Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, bom dia, Frei. O parecer do Conselho foi assim, né? Tivemos um trabalho até bem polêmico, discutido, como já disse o vereador Gabriel. Tivemos 4 conselheiros que votaram a favor da aprovação da prestação de contas. Os demais conselheiros, eles se abstiveram, nos abstivemos do voto. Por quê? Porque a Comissão Financeira não deixou claro, né, para a gente o que estava em discussão. Então, achamos por melhor nos abstivermos desse voto, né? Aí eu, como presidente, vou solicitar a Comissão de Finanças que faça uma nova avaliação desse parecer, traga outra vez para o Conselho, vamos fazer uma extraordinária para aprovar de vez as contas da Prefeitura. Só lembrando, vereador, que antes dessa reunião de sexta-feira, dia 3 do mês também, a gente coloca as contas para a comissão do Conselho, para que eles possam ir e tirar todas as dúvidas, né, Graça? Isso. Só que nessa reunião só foram 2 conselheiros. 2 conselheiros, que ficou de passar para os demais a análise que eles fizeram, mas também não passou. Então, de uma certa forma, a gente, antes dessa apresentação, a gente colocou todo o material à disposição. Estava lá, vamos olhar tal nota, podia chegar, olhar a nota, vamos ver tal coisa. Só que não foi. Então... essa comissão não chegou incompleta, foram só 2 conselheiros, e eles não conseguiram trazer um relatório para o Conselho. Por isso, os conselheiros ficaram sem saber realmente se ia aprovar. Então, teve abstinência, né, desses votos. E aí, eu, como presidente, eu sugiro que tenha uma nova reunião com a Rose, vou marcar com a Rose, para a comissão realmente ir, para verificar as notas, uma por uma, para trazer um parecer para o Conselho, onde vamos fazer uma nova apresentação. Tá, mas agora eu pergunto, e a questão do prazo? Tem um prazo aí, não tem? Nós temos, essa prestação é enviada até fevereiro, mas, diante disso, tenho... Deixa eu ver aqui. Eu marquei aqui. Cadê? Só um minutinho, deixa eu achar. Tem um relatório de gestão que pode ser entregue até dia 30 de março. Então, nós temos esse prazo ainda. Só fala, por gentileza, para ficar gravado. Lisa Mara. A aprovação do Conselho, a ata, ela é anexada, né, no prazo do relatório de gestão. Então, esse prazo é até 30 de março. Normalmente, a gente cumpre o prazo da portaria até para aprovação. Então, sempre até 28. Como a reunião é próxima do final do mês, então, nesse quadrimestre especificamente, como vai ter essa revisão, não vai conseguir fechar a ata, né, do dia 28, mas até o dia 30 de março vai ter mas aí nós ficamos vinculados também à questão da ata e o parecer favorável do Conselho. Na verdade, essa audiência é para dar a informação pública, mas a aprovação ela é do Conselho, sim, não da Casa... Mas ela está atrelada também a um parecer favorável do Conselho, não é isso, o vereador que estava... Não, do Conselho, sim. Se o Conselho, digamos que a gente não consiga chegar num consenso e ter essa aprovação... Olha, né? Lisa, eu só acho assim, que são duas coisas. Nós colocamos a documentação, dia 3, disponibilizamos de todo o material para o Conselho ir. Uhum. Aí houve a reunião, eles se abstiveram de votar. Se não concorda, ou é sim ou é não. Sim. Quando eu não concordo com a coisa, ou é sim ou não. Então, no meu ponto de vista, os conselheiros já tinham que ir para lá. Aí eu não concordo, não, e pronto. Eu não quero
votar. Então, de repente, a gente vai prejudicar o serviço de saúde por conta de algo que a secretaria também não tem. A gente não pode jogar agora a responsabilidade para a secretaria e sim para o conselho, caso a gente possa vir a ser prejudicado. Sim, sim, claro. Então, Graça, porque, veja, se tem uma comissão, essa comissão é responsável, né, para fazer todo esse acompanhamento e fiscalização e trazer para dentro da reunião ordinária do Conselho, e eles não cumpriram isso, e foram 2, né, o Conselho acaba prejudicando, inclusive, o município. Sim. Né? Sim. Agora, hoje na audiência, que nós precisamos, sim, desse parecer favorável, e a gente aqui faz audiência, e vocês, pelo que eu entendi, 4 votaram favoráveis. Favorável. Né? E os outros não quiseram votar. Que também, na minha opinião, né, eu acho que quem é conselheiro tem que saber da sua responsabilidade. Sim. Não é porque um deixou de fazer a sua parte que eu não vou fazer a minha. E pensar da responsabilidade que ele tem com todo o município. Nós estamos falando aí de 30% do orçamento do município. Então, eu fico agora querendo saber se vai mesmo provocar uma outra reunião ou vocês vão dar como concluído o processo através desses 4 votos, que aí está uma responsabilidade para o Conselho. Sim, sim. Só um minutinho, vereador Gabriel, o senhor quer falar? Eu não sei o que diz o estatuto do Conselho direitinho, né? Eu não sei se os 4 votos, a ata já está aprovada, ou por ter 11 votos, se eu não me engano, de abstenção, né, tem que ter uma nova. Eu não sei exatamente o que diz. Por não saber, eu entendo que se tivesse um voto favorável, estava aprovado, né? Os outros se abstiveram. Eu sou da seguinte opinião, ou sim ou não. Nós tínhamos aqui, não tem cabimento ter o voto de abstenção. Não, desculpa, mas não concordo com esse voto de abstenção. Dentro do nosso regimento, na verdade, não existe realmente o voto de abstenção, né? Então, tem sim o sim ou não. Então, dentro do Conselho, foi visto assim, como tinha 4, foi dito como estava aprovada a ata. Mas, como os demais conselheiros, né, ficaram naquela discussão, se vai muito preocupados, teve essa abstenção. Mas, como presidente, eu vejo que essa está aprovada, porque tivemos 4 e nosso regimento não diz nada sobre a abstenção. Viu, Graça? Só para a gente... Desculpa. Estou aqui. Não, é o seguinte, no momento da votação, como ela falou, o regimento nosso ele é omisso em relação às abstenções. Ele fala só que tem que ser aprovado pela maioria dos votos. Só se identifica, por favor. Eu sou Luiz, sou conselheiro, secretário do Conselho Municipal de Saúde e assessor aqui da Secretaria de Saúde. Então, o que aconteceu? Naquele momento, como o regimento ele é omisso em relação a isso, a gente optou pelo que é dado, por exemplo, em eleições. Em eleições, quando tem uma abstenção, mesmo que ela seja muito alta, quem foi lá e votou, o resultado é aquele. Né? Antigamente tinha uma lenda de que mais de 50% de abstenção refazia a eleição. Isso não existe. Eu sou de uma cidade próxima aqui, que o prefeito foi cassado alguns dias antes da eleição, todos os votos para ele foram anulados, o prefeito foi eleito com 30% dos votos, porque o resto se absteve. Então, quando a pessoa se abstém, ela abre mão de votar. Ela tem a possibilidade de votar e abre mão. Então, a gente entendeu, naquele momento, que os 4 votos, como não houve voto reprovando, né, houve apenas 4 votos aprovando a prestação de contas, a gente considerou que ela tenha sido aprovada com uma alta abstenção, mas ela tinha sido aprovada. Então, esse foi o nosso consenso. Só que os outros integrantes do Conselho, né, tem um grupo no WhatsApp que eles estão se comunicando e estão questionando isso aí, dizendo que não pode aprovar com uma exceção tão alta tal. Eu também participo de que eu acho que quando a pessoa se abstém, ela abre mão de votar. Na ata, eu estou lendo aqui a ata, está dizendo o seguinte, não votaram pela aprovação, votaram pela aprovação os conselheiros Luiz, Gorete, Graziele, Eurico, não houve voto pela reprovação. Exatamente, não houve. É isso? Não houve voto, então... O que a senhora entende? Os conselheiros entenderam que eles não estavam votando contra, mas eles também não estavam votando a favor, né?
porque ficou muita dúvida. Nós ficamos sem entender muito o que estava acontecendo, né? As folhas que estavam ali, é difícil de entender. E como não houve esse relatório da comissão, né, que geralmente há, né, ficou mais difícil ainda. Mas foi feita a votação, então ganhou o voto. Mas aí eu, como presidente, eu sugeri que fosse feita essa comissão outra vez, né, até mesmo para ficarmos aptos para a próxima. Mas isso, presidente, não tá lavrado aqui na ata. Não. Não está lavrado que vai ter uma outra. Não ficou. E aí? É que essa posição foi depois dessa discussão que houve. Então, mas pelo que está, eu penso, nobres vereadores, que nós vamos seguir o que está na ata. Sim. Aqui na ata não consta que vai haver uma outra reunião que os conselheiros. O que está na ata é que não houve a reprovação. Não sei se os vereadores entendem da mesma forma. Também não houve pedido de vistas, nada por nenhum dos vereadores? Não houve. Nenhum dos conselheiros, desculpa. Bom, diante disso, eu queria colocar em votação, né? Essa questão, o conselho vota, né? Se vai dar sequência. Não, a questão aí agora... Por gentileza. Eu sugiro ao presidente que encaminhe a ata dessa comissão depois ao secretário de Saúde, porque a Câmara não aprova, né? Quem aprova é o Conselho. Sim. Mais para frente, o Tribunal de Contas vai verificar isso daí, porque nós damos ciência, aqui na Câmara foi feita prestação de contas. Perfeito. Né? Aqui, mas nós não aprovamos, eu sugiro, não sei, o presidente aí, que encaminhe depois a ata, assim, eu acho que pode encaminhar a ata sem problema no meu... Tá bom. As dúvidas, pelo menos as minhas, foram esclarecidas. Ok. Acho que também tem que encaminhar que talvez, não podemos julgar, né? A intenção seja até essa mesmo, né, de estar amarrando uma situação, né? Então, não podemos ficar aqui aguardando, esperando a decisão. Eles tiveram tempo para analisar, para dizer um sim ou não, e simplesmente se omitiram do seu posicionamento, né? Então, acho que deve tocar o barco. Certo. Tá bom, então dá sequência, então, ok? Caminhar depois a ata dessa audiência ao secretário para que possa anexar a prestação de contas. Quero agradecer, então, Graça, a sua presença. Tá Eu bom? que agradeço. E aguardamos um retorno depois também do Conselho do que vocês... Né? Com certeza. Tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer aqui a presença do secretário. Eu vou pedir para e dos demais, a BBC, eu preciso sair, deixar o padre dar término aqui a essa sessão, que tenho uma viagem marcada, eu já estou atrasado. Só um minuto, presidente, antes da conclusão. Frei, padre, pastor... Até você perde aqui. Pastor Valdo, só uma última coisinha. Nós fizemos aí, Frei, uma proposta dessa comissão, está visitando todas as unidades de saúde, unidades educacionais, entre outros estabelecimentos próprios à nossa comissão. Iniciamos essa semana com a visita e nós fazemos aqui de forma aleatória. Nós sorteamos uma unidade, sem comunicar ninguém, sem nada, chegamos lá de surpresa. Fomos visitar essa semana a UPA e foi... Perdão, Centro de Especialidade. O Centro de Especialidade, e já aproveitamos também visitar o Bom Jesus. Cabe só, presidente, nós conversarmos depois para reagendarmos, que na segunda-feira ficou difícil para várias pessoas. O vereador Natanael acabou não sendo comunicado a tempo e não pôde estar presente. E nós ficamos ali, foi uma visita muito positiva, não houve demanda negativa, apenas uma questão ou outra, que depois estaremos apresentando para o senhor, mais em relação ao Centro de Especialidades. Ao SAMU, nenhuma reclamação, pelo contrário. Então, nós temos que, o que for possível, corrigir, as comissões estar ajudando, ela estará ajudando. E será feito sempre de forma, sempre surpresa, não, aleatório. Não tem sequência de unidade e nem ninguém vai ficar sabendo lá, a comissão vai vir hoje aqui 3 horas da tarde. Ninguém sabe. Nós vamos chegar lá um dia à tarde ou de manhã, de surpresa lá, para
avaliar um pouquinho, até não é para julgar ninguém, não é uma inquisição, pelo contrário, a ideia é nos orientar para ajudar a contribuir com a saúde do município e também com a educação e cultura do município. E, por fim... Eu vou pedir licença, com licença. O vereador Valdo tem uma viagem já agendada há tempo, e nós gostaríamos também, aproveitando, além dessa questão, Frei Bento, nós vamos depois conversar só com essa comissão, que somos os 5 vereadores, para reagendar a próxima visita, visto que a segunda-feira ficou difícil para alguns vereadores, então nós teremos uma outra data que nós vamos discutir depois, até nem vamos publicar o dia que é, até para... A ideia é chegar de surpresa mesmo, para a gente poder conversar mais à vontade e também, se houver demanda negativa, não ter medo de mostrar aquilo que há de negativo, né? Ou reprimido, ou tudo que houver, nós vamos tentar avaliar ali para contribuir. Nós tínhamos também hoje a prestação de contas da BBC, mas tendo em vista a ausência de 3 vereadores, a Fabiana, por problemas de saúde, o avô dela passou muito mal agora cedo, e até o SAMU foi buscá-lo em casa, e a situação é bastante crítica, ela precisou se ausentar. O vereador Noi, que se retirou, e também o pastor Valdo, com viagem agendada, eu vejo que não há nem quórum suficiente para continuar a sessão. Já conversamos com o pessoal da BBC, pedimos desculpas, para que a gente vai reagendar, tá, Gorete? Vamos reagendar essa audiência para a prestação de contas da BBC, provavelmente na quarta-feira que vem, mas, em todo caso, nós confirmamos com vocês. Vou começar com a comissão entre hoje e amanhã, a gente refaz esse convite, tá? Peço desculpas pelo transtorno e agradeço ao vereador Gabriel pela presença, pela contribuição. É importante o Gabriel, que tem uma larga experiência nessa comissão, sempre pode estar aí nos ajudando, né? Eu ainda sou bastante leigo nesse assunto, Gabriel, né? E quero estar também conhecendo um pouco mais, com profundidade, as questões. Ao nosso secretário, Frei Bento, e a todos os presentes da secretaria, todos que contribuíram conosco, aí, o Gouveia, o Mário, a Arisamara, enfim, a Rose, e todos os demais presentes que nos ajudaram aí nessa compreensão da situação da saúde do nosso município. Deixo aberta a palavra para mais alguma questão. Então, ofícios recebidos. Prestação de contas do quadrimestre e dia 3, eu fiz 3202 também, movimento de luta contra a AIDS e apoio às pessoas vivendo com HIV e AIDS em Bragança Paulista. Agenda da comissão e encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, às 11 horas, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 4ª sessão, a se realizar às 9 horas do próximo dia 5 de março de 2015. A todos, bom dia, obrigado a todos pela presença.